Olá, seja bem-vindo. O meu nome é Walter Silvestre Kwan e eu vou falar um pouquinho sobre o Azure Sphere e as melhores práticas de segurança para as soluções de internet das coisas que essa plataforma trouxe, né? Me apresentando de forma bem rápida, aqui estão os meus contatos e o link do meu site, se você tiver interesse nesse material, tá? Eu sou professor na Universidade da região de Joinville, Univille, também trabalho como consultor de aplicações em nuvem, certo? E em fevereiro do ano passado eu fui premiado como MVP da Microsoft. Aqui tem algumas das certificações que eu possuo. Bom, vamos direto ao assunto, né? Então, antes da gente entrar na parte do Azure Sphere, eu queria dar um contexto rápido do que é a internet das coisas na visão da Microsoft. Então, na visão da Microsoft, qualquer solução de internet das coisas ela é composta por três componentes básicos. Os dispositivos, que são os responsáveis por fazer a coleta dos dados, em alguns casos até algum tipo de processamento, né, primário ou até mais avançado. Esses dispositivos precisam enviar dados para a nuvem, que esses dados vão ser processados, armazenados, e eles vão gerar intuições, quer dizer, eles vão gerar conhecimento. E depois esses dados precisam, essa informação precisa gerar ações, quer dizer, ela precisa gerar valor para o negócio, tá? Como é que isso se traduz dentro da plataforma de internet das coisas da Microsoft? Então, separando em três grandes áreas, à esquerda nós temos os dispositivos, que são as coisas, né? Existe um conjunto muito comum de dispositivos que é bastante conhecido, que são dispositivos com capacidade de conexão direta com a internet, né? O Azure Sphere é um exemplo desse tipo de dispositivo. Então, normalmente eles têm ou um microprocessador, né? Ou um microcontrolador, uma fonte de energia limitada, normalmente, né? Baseada em bateria, alguma conexão direta com a internet, sensores ou atuadores para medir ou interagir com o ambiente onde o dispositivo está instalado, né? E utilizam protocolos comuns como HTTP ou protocolos específicos para a internet das coisas, como o MQTT e o AMQP, certo? Esses dispositivos, como eu já tinha falado, eles precisam enviar dados para a nuvem. Então, eles precisam ter alguma forma de se conectar com a nuvem. E isso é feito através de um Cloud Gateway, que no caso do Azure é o IoT Hub, tá? Ele tem algumas responsabilidades. Ele é o serviço que faz o registro dos dispositivos, a autenticação, a troca de mensagens, todo o processo de roteamento dessas mensagens, uma vez que elas chegam na nuvem, até enriquecimento das mensagens, né? E, é claro, precisa ter características de alta disponibilidade devido ao volume de informação que esses dispositivos vão enviar para a nuvem, né? E, se possível, provisionamento automático dos dispositivos. Além disso, a gente tem outras duas categorias de dispositivos de internet das coisas. Nós temos os Field Gateways. São dispositivos que permitem que eu conecte algum equipamento, alguma máquina que não possui a conectividade com a internet. Eu tenho um CLP, algum tipo de equipamento antigo na minha empresa, e eu não consigo conectar ele diretamente à nuvem. Então, eu posso usar esse Field Gateway para fazer esse intermédio com a nuvem. E ainda, dentro dessa categoria, nós temos os Intelligent Edges, que são os dispositivos que têm um poder computacional um pouco maior. Normalmente são dispositivos baseados no sistema operacional Linux, e eles permitem com que eu execute tarefas complexas na ponta. Por exemplo, é possível executar modelos de machine learning para processar um stream de vídeo e fazer o reconhecimento de objetos no local onde a aplicação foi instalada. Isso é importante em casos onde eu trabalho com dados sensíveis, onde eu não posso, por exemplo, trafegar esses dados pela internet. Então, esses dispositivos se tornam importantes nesse momento. E uma quarta categoria de dispositivos são o que a gente chama de Custom Cloud Gateways. São dispositivos que usam tecnologias como Sigfox, né, de comunicação, LoRaWAN, Particle. Então, esse tipo de dispositivo eles já vem com algum mecanismo de conexão, certo? Normalmente utilizando uma tecnologia que não é baseada
na internet, então eles precisam de uma conectividade com um Cloud Gateway custom, né, um customizado, e ele vai encaminhar essas mensagens para o Cloud Gateway para o IoT Hub, tá? Então, é o quarto tipo de device que a gente encontra dentro do mundo da internet das coisas, tá? Além disso, uma vez que essa informação chegou no Cloud Gateway, eu preciso processar ela de alguma uma forma. Existem duas abordagens. A gente pode, por exemplo, fazer um armazenamento quente, certo? Em um tipo de mecanismo que tenha um tempo de resposta bem baixo, certo? E contrapartida ele tem um custo um pouco maior, né? Ou eu posso fazer um armazenamento frio, onde eu utilizo outros componentes da nuvem que me dão uma grande capacidade de armazenamento, certo? A um custo menor. Tudo depende do tempo de resposta que eu preciso para obter o dado. E eu ainda posso, antes de fazer esse armazenamento, fazer um processamento. Eu posso, por exemplo, transformar as minhas mensagens que chegaram no IoT Hub usando, por exemplo, uma Azure Function, né? Ou usar o Stream Analytics para eu filtrar, para eu modificar essa mensagem, enriquecer essa mensagem antes de fazer o armazenamento. Ainda existe a possibilidade de, ao invés de eu ter que, além de armazenar, eu já quero visualizar essa informação, eu preciso ter rapidamente o acesso aos dados. Então, eu posso utilizar, e aí depois eu vou demonstrar a solução do IoT Central, que é uma plataforma como software como serviço que te entrega a internet das coisas de uma forma muito simplificada, muito rápida, tá? E também é possível, claro, eu consumir esses dados através, por exemplo, de uma ferramenta como o Power BI e construir dashboards, né, bem ricos, né, de informação. Uma vez que essa informação foi processada na nuvem, eu preciso gerar valor para o meu negócio, que é a última parte, que é gerar ação. Então, eu posso ter uma integração direta com as minhas ferramentas de negócio, seja o meu controle de chão de fábrica, o meu MES, ou ainda o meu ERP, né? E a cereja do bolo, que é eu poder olhar para a minha base histórica, para aquele meu armazenamento frio, treinar modelos de machine learning, usar esses dados para treinar esses modelos e construir e aplicar esses modelos nos dados quentes. Então, esse aqui é a visão completa de uma solução, né, de internet das coisas, utilizando a plataforma da Microsoft. E desde 2018, a Microsoft vem investindo consistentemente na plataforma de internet das coisas. E ela entendeu desde o começo que era uma tecnologia que ia ter uma grande expansão, mas que dependia de um ponto, que é a segurança, né? Quando você vende centenas, milhares de dispositivos que estão na casa das pessoas, conectadas à internet, você tem uma responsabilidade compartilhada com a segurança das informações que esses dispositivos estão tratando, coletando e assim por diante. Então, a Microsoft viu uma lacuna, né, nas tecnologias existentes e lançou o Azure Sphere, que é basicamente uma plataforma composta por 3 pilares, hardware, software e nuvem, que entrega uma solução completa de internet das coisas, concebida com conceitos de segurança desde o princípio, tá? O Azure Sphere é disponível para uso desde fevereiro do ano passado. Tá? Como é que funciona essa plataforma? Ela foi baseada em um artigo, certo? Público, você pode baixar através desse link, que apresenta as 7 propriedades que todo dispositivo de internet das coisas deveria possuir. Então, algumas dessas propriedades, por exemplo, eu tenho o meu hardware como a minha fonte de confiança. Então, eu tenho um conjunto de componentes implementados em hardware que me garante que meu dispositivo está íntegro, que ele foi inicializado de forma íntegra e está rodando algoritmos, códigos-fontes que foram assinados e essa assinatura é verificada, tá? Eu preciso ter mecanismos que me permitam a segurança em profundidade. Então, se eu tiver uma camada da minha aplicação comprometida, todas as demais camadas não podem ser atingidas. Da mesma forma, eu preciso ter
uma base mínima computacional que eu possa confiar, que tem relação também com a fonte de confiança no meu hardware, né? Então, se acontecer uma falha, por exemplo, num dos componentes de software, eu não posso ter o sistema todo comprometido por essa falha. Eu tenho que ter alguma forma de isolar os componentes de software dentro do meu dispositivo. Se um deles der alguma falha, ou tiver uma falha de segurança, ele não pode ter acesso aos outros componentes, certo? Da mesma maneira, eu não posso ter nenhum tipo de processo de autenticação baseado em usuário e senha. Ele precisa ser feito através de certificados, tá? Qualquer erro que aconteça, qualquer falha com o dispositivo, deve ser reportada para a nuvem, tá? E eu preciso ter algum mecanismo seguro de atualização do software que roda no meu dispositivo. Então, qualquer sistema que tenha essas 7 características é considerado um sistema seguro. E o Azure Sphere foi baseado nesses 7 princípios, tá? Então, como que ele foi implementado? A Microsoft criou o projeto, em parceria com uma empresa que é a MediaTek, de um microcontrolador seguro. Então, a Microsoft não produz o microcontrolador, ela certifica de acordo com os padrões da especificação. Hoje temos a MediaTek como a principal produtora dos Azure Spheres, mas nós já temos outras empresas entrando nesse processo de produção de microcontroladores certificados. Esse microcontrolador ele roda um sistema operacional seguro, que é o Azure Sphere OS, baseado em Linux, que é uma customização do kernel Linux para reduzir superfícies de ataque e integrar com toda essa plataforma. E além disso, a gente tem a nuvem como terceiro pilar. Então, todo o processo de verificação de autenticidade do dispositivo, de autenticação e de atualização e reporte de erros é suportado através do Azure Sphere Security Service. Falando um pouquinho mais do hardware agora, né? Então, dentro de um microcontrolador do Azure Sphere, nós temos, na verdade, 5 microcontroladores. O primeiro é o Pluton Subsystem. Ele é um microcontrolador que roda um sistema operacional, né, um código controlado pela Microsoft. Ele faz todo o processo de checagem da integridade do dispositivo, que eu já vou entrar mais em detalhes, e ele é o único microcontrolador que dá permissão para os demais entrarem em funcionamento, certo? Além disso, a gente tem um Cortex-A, né, um ARM Cortex-A, que roda o Azure Sphere OS, que é o microcontrolador onde efetivamente a aplicação vai ser executada, certo? Mas nesse modelo de containers, então eu tenho um isolamento entre cada uma das aplicações. E cada um deles também possui a sua parcela de memória RAM e flash, de acordo com os princípios da aplicação, tá? Além disso, a gente tem mais 2 núcleos ARM Cortex M4, que são utilizados para execução de aplicações em tempo real. Então, eu posso usar código bare metal ou um RTOS, por exemplo, né? E, por último, a gente ainda tem um microcontrolador responsável pela comunicação, que faz toda a parte de comunicação sem fio. E eu ainda queria destacar essas barrinhas azuis que ficam entre os microcontroladores, que é o firewall, certo? Então, se uma aplicação, depois eu vou demonstrar isso, não possuir permissão para acessar uma porta digital ou para comunicar com a internet, mesmo que ela sofra algum tipo de ataque, ela não vai conseguir ter total acesso à internet. Então, isso reduz muito a superfície de ataque, tá? Como tudo isso é implementado? Então, o Azure Sphere é baseado numa tecnologia da ARM, chamada ARM Trusted Zones. Ele permite a criação de 2 ambientes totalmente isolados dentro de um único microprocessador. A gente tem o Security World, que roda no nível de privilégio, certo? E o Normal World, que é onde roda as aplicações dos clientes. E eles têm áreas de memória totalmente isoladas, usando aquele conceito de um enclave, né? Então, eu tenho exatamente uma separação dentro do meu hardware e um código rodando em um mundo não é capaz de acessar o endereço de memória no outro ambiente, tá? E isso cria o que a gente chama de Trusted Computing Base, certo?
que é justamente esses componentes de software que me dão essa segurança que eu posso confiar que um software rodando no mundo seguro está protegido, certo? E o Pluton Subsystem, ele utiliza, né, ele roda nesse modelo de Security World e conversa com o Cortex A7 utilizando um mecanismo de portas. Então, não há uma troca de mensagens direta através de memória compartilhada. Há todo um mecanismo de segurança para garantir a comunicação entre esses dois dispositivos, tá? Falando um pouquinho mais sobre o hardware, né, sobre o Pluton Subsystem. Então, ele é composto por 3 grandes componentes, né? A gente tem o Pluton Fabric, que é uma implementação em hardware que tem algumas funcionalidades, como, por exemplo, um algoritmo para acelerar, né, a assinatura digital utilizando um mecanismo de curvas elípticas, que é um mecanismo de verificação de assinaturas e de checagem, né, que é implementado em hardware para garantir a segurança. Além disso, o Pluton Fabric é o único dispositivo em hardware capaz de acessar os fusíveis eletrônicos que existem dentro do Azure Sphere, onde ficam guardadas as chaves de verificação da assinatura dos códigos. Então, nem o software é capaz de acessar essas chaves. Além disso, além do Pluton Fabric, eu tenho o Pluton Runtime, que é justamente o código do microcontrolador que faz a inicialização do dispositivo, né? Então, ele faz as checagens iniciais de verificação se as assinaturas estão corretas, né? Ele é o único que é capaz de acessar os recursos de hardware do Pluton Fabric, né? E ele também não possui acessos privilegiados. A única permissão dele é conversar direto com o Pluton Fabric para poder fazer esse processo. É um núcleo dedicado, então o Pluton você não consegue ter acesso a ele, justamente para garantir essa base mínima computacional segura, né? O Cortex A7 é um microcontrolador onde roda as aplicações. Então, ele roda parcialmente no mundo seguro e parcialmente no mundo normal, certo? Ele faz todas as verificações, a parte que roda no mundo seguro, né? Todas as verificações de políticas de acesso, do que o aplicativo pode ou não fazer. Ele é responsável pela atualização do software, tá? Auditoria do ambiente, e ele é o único dispositivo que tem permissão de acessar a memória flash. E ele concede essa permissão às aplicações que precisam ter acesso a ela, tá? E aí, no mundo normal, nesse mesmo microcontrolador, nós temos o Azure Sphere OS, que é essa customização do kernel Linux, tá? Que é em cima dela que roda as aplicações, né, num padrão de sandbox, no padrão POSIX, que é um padrão bastante conhecido para desenvolvimento de aplicações. As aplicações no Azure Sphere podem ser escritas em C, né, ou usando código assembly, tá? Os 2 microcontroladores de tempo real, que são os M4, né, como eu falei, eles são capazes de rodar código bare metal, né, ou utilizar um sistema operacional como o RTOS. E a Microsoft recentemente também adquiriu a empresa que desenvolve o RTOS e agora ele chama Azure RTOS, que é um sistema operacional para a internet das coisas, para aplicações de tempo real, certo? Esse microcontrolador roda no mundo normal, então ele não tem privilégios sobre nenhuma outra área, né, nenhuma outra área do microcontrolador, e eu preciso fazer o mapeamento dos recursos que esse microcontrolador vai ter acesso. Então, se, por exemplo, no momento do boot eu mapeei que ele vai ter acesso a uma determinada porta digital, só no próximo boot é que esse dispositivo esse microcontrolador vai ser capaz de acessar a mesma porta. Ele não consegue trocar durante a execução por uma questão de segurança, certo? Como é que funciona essa verificação de segurança agora no software, certo? Então, a gente tem 2 mecanismos básicos, tem outros, eu vou dar uma reduzida aqui, mas o primeiro que entra em funcionamento é o boot seguro, certo? Como é que ele funciona? Ele verifica a assinatura de todos os softwares que vão ser executados. Então, quando o dispositivo entra em funcionamento, o firmware dele é executado, certo? A assinatura desse firmware só é executada
quer dizer, o código desse firmware só é executado se a assinatura dele for válida, o firmware inicia, verifica a assinatura do boot, e aí o boot, se tiver válido, entra em execução, e assim sucessivamente até chegar no Azure Sphere OS, tá? Todo software que é colocado dentro do Azure Sphere, ele é assinado. Esses softwares que são a parte mais importante, que é o boot, o sistema operacional, eles são assinados com uma chave privada, que somente a Microsoft tem domínio sobre essa chave, e o Azure Sphere tem a parte pública dessa chave. Então, ele consegue fazer a verificação da integridade desse arquivo binário, tá? E esse processo de boot, ele é medido, tá? Então, durante o processo de execução do boot, são coletadas informações, tá? Tamanho dos arquivos, algumas partes importantes, alguns registradores importantes da memória, e isso pode ser submetido à nuvem, caso haja conectividade, para verificar, para fazer a atestação se esse hardware está íntegro. E somente se acontecer essa verificação é que esse dispositivo vai ter acesso à internet e a recursos do Azure IoT, certo? Então pode acontecer, por exemplo, do dispositivo ficar meses desconectado, acontecer uma atualização do sistema operacional, né? Então no momento que esse boot medido, né, controlado acontece, ele vai verificar que o Azure Sphere está rodando uma versão desatualizada, ele vai congelar a execução da aplicação, o boot vai ser interrompido, ele vai fazer o download da última versão e vai tentar aplicar essa atualização. Caso ele não consiga, ele reverte para a última versão estável, tá? Como é que eu interajo com o meu Azure Sphere? Então, em tempo de desenvolvimento, você pode comprar, tem algumas plaquinhas que você pode utilizar para estudar, aprender a trabalhar com ele. Ele possui uma linha de comando, certo? Onde você instala e você pode dar comandos. Nesse caso aqui, desse print, eu tenho um Azure Sphere que eu deixo ele separado para ele sempre ficar desatualizado. As atualizações acabam acontecendo a cada 3 ou 6 meses, né? Então, o que acontece? Para demonstrar, eu deixei ele desligado por um bom tempo. Quando eu conectei ele de volta no meu computador, eu entrei no CLI e pedi, me dá o status do Wi-Fi, por exemplo, dessa plaquinha. Ele não responde, por quê? O boot medido já aconteceu, né? A verificação do boot já foi feita. Ele verificou que estava desatualizado e durante esse processo ele interrompe e faz a atualização, certo? Uma vez que ele, né, terminou de executar a atualização, aí ele volta a responder sem problema nenhum, tá? Se a gente for olhar o diagrama de hardware, né, do Azure Sphere, você vê que ele tem um microcontrolador bastante potente, com uma quantidade de memória RAM e memória flash muito generosa para um microcontrolador normal, né? E já existem vários exemplos na internet desse dispositivo rodando, inclusive algoritmos de machine learning, certo? Se eu quiser começar a brincar com Azure Sphere, o que eu posso fazer? Eu posso comprar uma plaquinha de desenvolvimento. Então, a Seed Studio é a empresa que desenvolveu essa primeira placa de desenvolvimento usando o Azure Sphere da MediaTek, tá? Existe uma versão um pouco mais acessível dele, que é feita por uma empresa chinesa, que é a AI Link, que também produz microcontroladores certificados Azure Sphere, tá? Eu posso comprar um módulo para poder embutir num produto, certo? Que eu estou desenvolvendo, uma placa. Tem essa outra empresa que é a Yuzi, que também é uma empresa, se não me engano, chinesa, que também está desenvolvendo microcontroladores Azure Sphere com Bluetooth, tá? Certificados. E nós temos a Avinet, que é uma parceira da Microsoft de bastante tempo, né? Que ela desenvolveu o módulo do Azure Sphere usando o microcontrolador da MediaTek, tá? E essa placa de desenvolvimento para você poder brincar com o Azure Sphere. Então, essa placa ela já vem com um conjunto de sensores, com giroscópio, com sensor de temperatura, sensor de pressão, alguns botões, uma interface bem interessante, que são essas clickboards para você poder adicionar funcionalidades na tua placa de uma forma muito rápida, certo? E se você quiser, você pode adquirir o módulo, né, para poder embutir esse módulo
num produto que você esteja desenvolvendo com todas essas características de segurança que eu acabei de explicar. Existe também um outro produto da Avinet, que é o Guardian, que é basicamente um Azure Sphere já num encapsulamento industrial para você colocar em uma linha de montagem na sua empresa, para justamente pegar esses dispositivos que a gente chama de brownfield, né, que não tem conectividade com a nuvem, e você rapidamente conectar eles com o Azure Sphere, tá? E essa empresa suíça, que é a Kio, está desenvolvendo um módulo do Azure Sphere com 2G, 3G, 4G, já tem inclusive placas de desenvolvimento que você pode adquirir, tá? E agora o meu objetivo é fazer uma pequena demonstração do Azure Sphere em funcionamento, tá? E eu vou utilizar não só ele, mas eu vou usar para poder mostrar os dados o IoT Central, que é uma solução, né, como eu já tinha explicado, de internet das coisas como um serviço. Então, a gente cria a plataforma, registra os dispositivos, ele funciona utilizando os serviços básicos como o IoT Hub, o DPS para fazer o provisionamento dos dispositivos, né? Mas ele dá uma facilidade, ele acelera muito a implantação dos projetos de internet das coisas, tá? O projeto que eu vou demonstrar, ele está documentado nesse site do Hackster.io, que é uma comunidade de desenvolvedores, de pessoas que trabalham com a internet das coisas. E esse projeto que eu desenvolvi em 2019 foi premiado na competição de desenvolvimento de aplicações seguras da Avinet, tá? Na área de impacto, né, de impacto social. A ideia é um dispositivo que meça a qualidade do ar dentro de um ambiente fechado, né, com ar condicionado, com ar reciclado, e gere alertas no caso quando houver uma concentração muito grande de CO2 ou de componentes orgânicos suspensos no ar. Legal, deixa eu mostrar aqui para vocês. Eu vou compartilhar novamente a minha tela. Então aqui vocês estão vendo as minhas plaquinhas. Aqui eu tenho o primeiro módulo do Azure Sphere, que é esse daqui, né, que foi desenvolvido pela MediaTek. E esse aqui é o da Avinet. E esse sensor que você está vendo aqui é o SGP30, que é esse sensor que mede a concentração de CO2, né? E desses componentes orgânicos suspensos no ar. Legal. Como é que eu programo o meu Azure Sphere, certo? Você usa o Visual Studio. Então, existe um SDK da Microsoft para você fazer o desenvolvimento. Esse aqui é um projeto que está no GitHub, se você quiser ver o fonte, tá? E aqui eu estou construindo, né? Eu vou para a parte mais importante. Aqui eu estou construindo a mensagem de som que vai ser enviada, né, de forma segura para o meu IoT Central com todas as propriedades, com os sensores que essa plaquinha possui, certo? Então, para onde que eu vou mandar essa informação? Eu vou mandar ela para o IoT Central. Então, aqui na minha instância do Azure, tá? Eu já criei uma instância do IoT Central, que é esta plataforma aqui, certo? Então, ele já me provê um dashboard para visualização dos dados do meu dispositivo. Eu só preciso fazer a modelagem dos dados, o registro do dispositivo e começar a enviar dados rapidamente. Eu já consigo ter um dashboard para visualizar o que está sendo enviado para a nuvem. Então, previamente, além de instanciar o meu IoT Central, eu já criei um modelo do dispositivo. Então, você observa aqui que eu informei o nome dos atributos que vão na mensagem que o dispositivo vai enviar, tá? É exatamente os mesmos que estão naquele JSON. E eu vou criar uma visualização, vou criar o meu dashboard. Então, eu vou dizer para ele que eu quero que ele mostre a temperatura no formato de um gráfico de linha. Eu quero que ele coloque também a concentração de CO2 e a quantidade de componentes orgânicos suspensos no ar. Eu posso montar o dashboard com todos os dados que o dispositivo me envia. Uma vez que eu estou contente com o meu dashboard, eu salvo, né? E eu faço a publicação desse modelo, certo? Uma vez esse modelo publicado, eu posso fazer o registro do dispositivo. Aqui, como é um dispositivo, eu vou fazer o registro manual, mas é possível fazer o registro de dispositivos de forma automática, justamente utilizando o DPS.
Então, eu vou criar um novo dispositivo e vou atribuir ele o modelo desse dispositivo do Azure Sphere que eu acabei de construir. Ele já provisiona, registra esse dispositivo, certo? Ele já me mostra aqui o dashboard que ainda não tem dados. E ele me passa as informações de conexão. Então, eu tenho aqui o Scope ID, né, que é a referência dessa minha instância do IoT Central. Eu tenho o ID do meu dispositivo e eu tenho aqui uma chave, né, de acesso compartilhado para eu poder fazer a autenticação do meu dispositivo, certo? O que acontece? O código do Azure Sphere, do SDK, ele espera uma string de conexão, certo? Então, como que eu vou gerar essa string de conexão? Utilizando essas três informações aqui, eu posso usar uma aplicação chamada DPS Keygen, que é uma aplicação em Node, certo? Aonde eu passo para ela o escopo do meu IoT Central, certo? O ID do meu device e a chave primária ou secundária de autenticação do meu dispositivo. Se eu executar essa aplicação num terminal, ele vai gerar para mim a string de conexão, certo? E essa string de conexão, de novo, é um processo aqui de registro manual, né? No mundo real, no campo, a gente não faria dessa maneira, né? A gente faria de uma forma bem mais automatizada. Eu atualizo aqui a minha string de conexão, certo? E agora a gente volta para aquele princípio, quando eu expliquei lá no começo sobre o Azure Sphere. Então, essa aplicação que eu vou colocar em execução agora, ela, o meu dispositivo já está programado para funcionar no módulo de desenvolvimento. Então, eu consigo, através da porta USB, enviar código para ele. Quando ele está em produção, ele não recebe código atualizado via porta USB, ele precisa fazer o download da aplicação pela nuvem, né? Mas se a gente lembrar da arquitetura, eu destaquei para vocês que existe um firewall, certo? Que impede que uma aplicação tenha acesso a recursos que ela não tenha permissão. Como que esse firewall é configurado no Azure Sphere, tá? Ele é configurado da seguinte maneira: toda aplicação Azure Sphere, ela precisa ter um arquivo de manifesto, certo? Nesse arquivo de manifesto, eu declaro, tá, quais são as capacidades que esse dispositivo, que essa aplicação vai ter dentro do dispositivo. Então, por exemplo, uma das propriedades é justamente os endereços, né, os endpoints que a minha aplicação pode conectar, certo? Então, eu sou obrigado a colocar aqui a URL do meu IoT Central para garantir que ele tenha conectividade. Isso me garante o quê? Que se a minha aplicação, por qualquer motivo, sofrer um ataque, for comprometida a segurança dela, mesmo que a pessoa tenha acesso ao código, né, consiga dominar essa aplicação, ela não vai conseguir acessar nenhum outro tipo de endereço a não ser o meu IoT Central, certo? Então, eu não tenho como escalar privilégios, tentar utilizar um outro serviço, porque o próprio firewall do dispositivo não vai permitir que isso aconteça, tá legal? Então, agora eu estou compilando aqui a aplicação, certo? Além de os endpoints, né? As portas lógicas, né? Os GPIOs, também são descritas no manifesto, assim como protocolos. Tudo que o Azure Sphere tem como recurso precisa ser declarado antes de ser colocado em uso, né? Pela aplicação, certo? Então, se a gente olhar aqui, ele já inicializou, já está em execução, certo? Já está enviando dados. Se nós retornarmos aqui para o IoT Central, certo? Se eu verificar aqui em dados brutos, você vai observar que ele já está enviando algumas mensagens aqui para o IoT Central e daqui a pouquinho nós vamos começar a receber o dado de telemetria. Então, você observa aqui que ele já está recebendo algumas mensagens aqui, ó, com dados de telemetria, que são exatamente as mensagens que estão, né, naquele código que está sendo enviado, né, como concentração de CO2, a questão da temperatura, os componentes orgânicos que estão suspensos no ar, certo? E o IoT Central, cada vez que ele
recebe essa informação, ele já cria o dashboard e já começa a plotar os dados que esse dispositivo está enviando, certo? Então, de uma forma muito simples, muito rápida, você é capaz de prototipar e até colocar em produção uma aplicação de internet das coisas com segurança usando essa plataforma, tá? Todo esse processo de configuração dessa solução, como eu falei, ela está disponível nesse site, certo? No Hackster.io, nessa publicação aqui. Então, aqui tem toda a explicação de como que esse sensor funciona, né? O protocolo que ele utiliza, né? As modificações que precisam ser feitas no código base da Avinet para poder extrair, através do protocolo I2C, né? Os dados do sensor, tá? E, além disso, aqui está a construção da mensagem, e além disso, toda a parte de configuração do IoT Central, né? Como é que eu modelo os meus dados, como é que eu crio o meu dispositivo, e a parte de geração da string de conexão, que eu acabei de demonstrar para vocês, e aonde eu atualizo isso no meu código-fonte para poder enviar a telemetria para o IoT Central e poder visualizar o estado da aplicação, certo? Indo aqui, algumas novidades, né? Então, a Microsoft tem trabalhado, né, para o desenvolvimento e a aplicação da tecnologia do Pluton Subsystem em outros ambientes. Então, já é público que a Microsoft está trabalhando num projeto junto com a Intel e com a AMD para que as próximas gerações de processadores de PCs, de computadores, venham com o Pluton Subsystem embutido no microcontrolador. Qual que é a vantagem? O que que isso me traz? Me traz todas essas questões de segurança do dispositivo do IoT Central para o ambiente desktop. Então, eu posso ter um computador que ele faz uma checagem do sistema operacional, né? Se ele está íntegro, e se ele não estiver, ele executa a atualização de forma automática. Então, isso é uma possibilidade, né? Sem contar a questão de aceleração de execução de chaves de verificação de chave criptográfica, entre outras características que o Pluton Subsystem possui, né? E uma outra novidade que foi divulgada mês passado, né, que a empresa NXP, né, que é bem famosa, né, por essa linha do iMac, são microcontroladores bem famosos no mercado, também está em parceria com a Microsoft e pretende lançar até o meio agora de 2021 dois microcontroladores certificados Azure Sphere. Então, isso demonstra, né, a segurança dessa plataforma, né, a robustez e como as empresas estão investindo, né? Outras empresas como Qualcomm também já sinalizaram que estão desenvolvendo projetos com a Microsoft para ter a sua implementação do Azure Sphere. Bom, se você gostou do que eu mostrei aqui, se você quiser continuar aprendendo, estudando, conhecendo um pouquinho mais sobre a plataforma IoT da Microsoft, existe um canal no YouTube e no Channel 9, que é o IoT Show, onde o Olivier, que é um Product Manager da Microsoft da área de IoT, toda semana apresenta novidades da plataforma, a evolução das tecnologias que a Microsoft vem desenvolvendo nesse ramo, certo? Fica aqui meu agradecimento a todos os patrocinadores do evento. Muito obrigado pela oportunidade e eu fico à disposição caso tenha alguma dúvida. Muito obrigado, gente.